Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Então, o governo Temer, né? Esperando aí na ansiedade, na expectativa de conseguir se livrar da segunda denúncia. Na primeira denúncia ele já tinha comprado o apoio da deputaiada, pagando com emendas parlamentares, dinheiro público. Só que agora já é a segunda denúncia, né? E não tem mais tanto dinheiro sobrando. Então ele vai ter que ceder a alguns desejos das gangues do Congresso. É assim que eu chamo, né? As bancadas. São gangues. Porque se tem envolvido criminosos ali no meio, é gangue. Não tem nada de grupinho. Ao grupo. Não é bancada, porra nenhuma. É gangue mesmo. Dentre essas gangues aí tem a gangue dos fazendeiros. Que é a bancada ruralista. É cada absurdo que a gente vê, né, cara? Por exemplo, o Temer, para ceder o desejo desses caras, vai facilitar ainda mais o processo de escravidão no Brasil. Escravidão em 2017. Você parece brincadeira falando, né, cara? Mas não, é sério o negócio. É muito sério. Se liga. Essa gangue de fazendeiros chamada bancada ruralista, não são fazendeiros comuns como você vê nos filmes, nas novelas. Não, é aquele fazendeiro tradicional. É aquele fazendeiro do Brasil antigo, os coronéis que mandam na porra toda. É aquele cara que não enxerga povo como gente, né? Um trabalhador como funcionário. Não, ele acha que o trabalhador que está ali prestando serviço para ele tem que se comportar como escravo mesmo. Não tem que ter direito a porra nenhuma, benefício nenhum, direito nenhum. Tem que apanhar e ficar quieto, não reclama. Se dê por satisfeito de estar trabalhando para mim. Percebeu que tem alguma coisa a ver com o modelo tradicionalista e conservador da direita? O pensamento antigo, é a mesma coisa, cara. São os mesmos caras. Só que é o seguinte, né? Eles perceberam que tem que evoluir. Então os fazendeiros fizeram o quê? Se juntaram e começaram ou a se formar deputados, pois muitos deputados são fazendeiros, têm dinheiro para isso, ou eles começaram a bancar alguém para se tornar deputado e defender os interesses deles. É assim que se formou a bancada ruralista, a gangue dos fazendeiros no Congresso. Na primeira denúncia, o Temer tentou liberar alguns desejos dessa bancada ruralista, como explorar áreas de proteção ambiental, ou seja, destruir essas áreas, com aquela exploração destrutiva mesmo, e também tentou legalizar a invasão de terra. Deu uma polêmica, deu problema, todo mundo falou, manifestações, protestos. Ele voltou atrás. Só que o combinado ainda é o mesmo. Então ele vai tentar colocar isso em prática ainda por outros meios. Só que o acordo da primeira denúncia é um. O acordo da segunda denúncia é outro. E o que os caras da bancada ruralista querem para a segunda? Eles querem manter o seu perfil tradicional de empresário, né? O fazendeiro clássico do Brasil, o senhor de escravos. É isso que os caras querem. E para continuar sendo o senhor de escravo, ele precisa que a lei dê uma facilitada, para que isso não venha mais ser um crime exatamente. E aí o Temer foi lá e deu uma canetada, baixou um decreto, uma portaria, uma ordem do presidente, facilitando a escravidão no Brasil. É absurdo, cara, é absurdo, senhor. Primeiro que eles começaram divulgando para todo mundo que ia só restringir, ocultar a lista suja. Essa lista suja é composta de nomes de pessoas ligadas aos fazendeiros, muitos deles deputados, que estão lá com processos de escravidão, no seu CPF, no seu RG. Consta lá, esse cara aqui é senhor de escravo. Esse cara aqui está com processo condenado de escravidão. Então ficava queimado. É feio para os caras diante da sociedade, ele como elite que é, pessoa importante no meio social, ser considerado, às vezes condenado como senhor de escravo, em pleno 2017. Então não é legal, um deputado, senhor dos escravos, um mega empresário com processo de escravidão. Não é bom isso daí, cara. Então vamos ocultar essa lista. Vamos deixar essa lista aí a critério só da justiça. Se tiver um mandado judicial, uma determinação de juiz, aí essa lista é apresentada, dependendo do nome que você quer ver. E isso também fica a critério do ministro do Trabalho. É o ministro do Trabalho que vai definir se vai divulgar ou não o nome na lista.
Pois é, o ministro do Trabalho é indicado pelo próprio Temer, que já está fazendo um favor para os ruralistas. Você acha que alguém vai ter acesso mais a essa porra? Você acha que essa lista vai ser realmente atualizada? Você acha que essa lista aí vai respeitar os critérios corretos? Porra nenhuma. Mas vai muito além, cara. Vai muito além só de uma mera lista. Porque a questão da lista por si só de você ocultar ela e dificultar o acesso, já de certa forma facilitava a vida dos senhores de escravos e que incentivava também que o cara começasse a evoluir nesse sistema. Eu vou escravizar mais gente, né? Porque ninguém vai saber que sou eu, então eu vou continuar com os BO aí. Só que esse decreto do Temer, como eu disse, ele foi além. Não parou por aí. O esquema do cara é dificultar a fiscalização do processo de escravidão no Brasil. O Brasil é o seguinte, cara. É um país tão vasto, né? Cheio de problemas aí, né? Principalmente com a ordem pública. Então nessas fazendas do interior socadas no meio do mato, nessas invasões de terra aí, não tem como o poder público chegar lá para estar vendo os direitos do cidadão comum. Então os caras são escravizados mesmo, são enganados mesmo. Mesmo porque ele não sabia que aquele fazendeiro que contratou ele era um senhor do escravo. Porque a lista agora está oculta. Então vai facilitar que os caras façam novas vítimas, né, enganando, iludindo. Ninguém é contratado como escravo. O cara é contratado como funcionário. Quando chega o cara lá, o cara é apresentado ao processo de escravidão. Ó, agora você vai trabalhar aqui e não vai receber nada. Pronto, acabou, cala sua boca. Senão eu mando matar você. É isso. Então, muito raramente chega uma denúncia de que o cara está fazendo escravidão na sua fazenda. Quando chega essa denúncia, aí vai naquela questão de investigação. Vamos ver se é verdade ou não, tem que constatar os fatos ali. Depois disso vai ter que processar. Então vai ter que juntar muitas provas, o que é muito difícil também. E aí vai para o julgamento, para ver se condena. Nessa parte de processo, julgamento e condenação, os fazendeiros, que são deputados, muitos deles aí são ricos no Brasil, têm dinheiro para bancar o advogado, para bancar o promotor público, para bancar o juiz. Então muito raramente é condenado. Só que às vezes acontece do cara ser condenado porque é coisa absurda que os caras fazem. É tão descancarada a escravidão nesses pontos aí, que não tem como o cara passar batido. Então o cara acaba sendo condenado e vai com o nome nessa lista. E aí os caras já vão ocultar a lista. Só que vão facilitar outros termos. Pro cara, pro empresário, pro senhor de escravos. Vão dificultar a vida de quem fiscaliza, de quem constata o processo de escravidão. Até onde eu sei, antes dava para caracterizar escravidão quando tinha uma jornada excessiva de trabalho, condições degradantes, coisas do tipo assim. Agora mudou tudo. Agora o fiscal do trabalho, se conseguir ter acesso à denúncia e se conseguir chegar lá para investigar, ele tem toda uma série de dificuldades para caracterizar escravidão. Por exemplo, ele tem que tirar fotos para colocar no processo. Como se fosse fácil fotografar alguém sendo escravo. Se o fazendeiro vai liberar o fiscal para entrar lá e tirar fotos. O fiscal também vai ter que comprovar que o cidadão vítima de escravidão está tendo restrição de liberdade. Inclusive com jagunços armados, por exemplo, com o uso de arma de fogo. Você acha que o fazendeiro vai ficar bancando o jagunço para ficar exposto para o fiscal tirar foto ali? Ah, mas, por exemplo, outra coisa, para ser considerado escravo, o cidadão ele vai ter que ter o seu direito de ir e vir restringido ou limitado de alguma forma. Porque se ele for com as próprias pernas para casa, não é escravo. Aí você pega um outro termo da reforma trabalhista que permite o acordo entre o patrão e o empregado. Que inclusive prevê lá que o empregado vai poder trabalhar por comida e casa. Isso não é escravidão? Se trabalhar em troca de comida e casa, de acordo com as vontades do seu patrão, do fazendeiro, vai fornecer a ração que ele quiser para você e você vai ser obrigado a morar na casa que ele fornecer, no barraco que ele deixar à sua disposição. E aí você vai ter liberdade para ir e vir com as suas pernas. Do trabalho escravo, da jornada excessiva, condição degradante, andando até o seu barraco, cercado pelo jagunço armado. E mesmo assim não vai dar para constatar escravidão, de acordo com o Temer agora. Outra coisa, você prejudica muito a questão da punição contra os senhores de escravos. Como que você prejudica a punição? Você prejudica a punição porque agora o senhor de escravo pode fazer um acordo. Ah, eu fui pego num processo, vou fazer um acordo aqui, vou pagar uma multa. E aí ele não paga a multa e reincide na escravidão. É pego de novo, no mesmo esquema de escravidão. E aí o que ele faz? É punido duplamente? Não, ele faz outro acordo. Agora pode ficar fazendo acordos sucessivos. E pode continuar fazendo escravidão sem parar. É ilimitado o negócio.
Na verdade, é incentivado com essa nova fiscalização do governo, que prejudica os fiscais, prejudica o processo de constatação de escravidão, tira até benefícios e direitos das vítimas. Por quê? Porque é muita coisa, né? Às vezes o cara não era escravo, era um funcionário legalizado que está querendo ferrar o patrão que ajudou ele. Mano, é uns negócios absurdos, cara. Mas sabe por que você não ficou chocado com nada disso? Porque você está aqui na cidade, no seu luxo. Só que você nem tem condição de avaliar que você é um escravo moderno, disfarçado, é lógico. Mas, na sua opinião, o coitado lá do campo não merece, né, um tempo, um protesto, uma manifestação sua. Ah, tem escravidão? Ah, isso é muito raro. Ah, tem deputado que mexe com isso? Ah, são canalhas mesmo, deixa pra lá. Tô aqui trabalhando na minha empresa 18 horas, gasto 5 de ônibus, né, ganho só pra comer. E tô aqui, né, tá tranquilo, de boa. Minha escravidão moderna da cidade é melhor do que a sua aí do campo. Mano, sem noção esses caras, mano. Sem noção, eu fico rebelde pra caralho com essa porra aí. Às vezes eu penso que tem que dar um fuzil pra cada um e meter o louco. Às vezes eu penso nessa porra toda hora, mano. Vai ter que chegar essa hora mesmo, porque senão, mano, vai ficar disso pra pior. Olha o que os caras fazem e ninguém fala nada. Ninguém reclama. Todo mundo acha isso normal.